Meu querido e minha querida, passando aqui para entregar para você mais uma palavra do Senhor ao teu coração. E a palavra de hoje, o endereço é o seguinte: Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo de 1 até o 4, que diz assim a palavra de Deus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade vos digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer já sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Pois bem, essa passagem é uma passagem muito conhecida, muito debatida, já muito pregada, e ela nos traz um norte para um momento muito importante das nossas vidas. Veja, Nicodemos não era uma pessoa qualquer, era uma pessoa conhecedora. Se fôssemos traduzir para o dia de hoje, talvez fosse um doutor, um mestre, ou alguém que tenha feito doutorado, alguém que tenha feito mestrado, alguém que conhecia profundamente a Escritura, conhecia profundamente as palavras que estavam contidas na Bíblia dos dias de hoje, um teólogo, uma pessoa renomada, uma pessoa que quem está ao redor realmente tinha uma referência muito grande. Não era, portanto, uma pessoa qualquer. Mas o que é interessante é que essa pessoa, cheia de uma palavra dentro do seu coração, que conhecia todas as geografias, todas as histórias pregoadas, todas as profecias lançadas, ele tinha uma dúvida, existia um conflito dentro dessa pessoa. E esse conflito era porque ele tinha a teoria, mas ele não via a prática. E de repente ele começa a escutar que existia um homem, um galileu, que por onde ele passava, milagres aconteciam, pessoas eram curadas, famílias eram supridas, homens e mulheres eram libertas, cegos voltavam a enxergar. E ele olhava aquilo e dizia: puxa, isso aqui não é normal, não é algo natural, não é algo usual, não é uma coisa que a gente observa nos dias de hoje, tem algo diferente. E a Bíblia diz que ele foi procurar Jesus pela noite. Por que pela noite? Porque era onde as pessoas não tinham muito acesso, ninguém ia verificar realmente onde ele iria, não tinha os fiscais, não tinha um detetive, se é que me permite dizer assim. Ou seja, era um homem que parece estar com um conflito muito grande interior, mas ainda tinha um pouco da questão do orgulho. Poxa, eu vou perguntar para ele, mas eu não posso perguntar durante o dia. Como é que pode, já imaginou eu, uma pessoa que tem um mestrado, um doutorado, um teólogo renomado, procurar uma pessoa que vive com prostitutas, vive com ladrões, perguntar o que está acontecendo, quais são esses sinais? Eu não posso fazer isso. Como é que ficaria o meu nome? Como é que ficaria a minha fama perante o povo? Mas o fato é que mesmo com esse orgulho, se é que a gente pode colocar assim, ele não se conteve. Durante a noite, ele foi lá, procurou Jesus e disse: olha, eu sou mestre em Israel, realmente, eu sei que sou, eu conheço a palavra, conheço as Escrituras, e pelo fato de saber as Escrituras, eu sei que ninguém pode fazer o que o Senhor está fazendo, a menos que seja um enviado de Deus. Então eu queria que o Senhor me traduzisse um pouco isso. E aí Jesus diz: olha, realmente você é um mestre em Israel. Se você como mestre não entende, ninguém pode entender o reino de Deus se não nascer de novo. E a pergunta que ele faz para Jesus é uma pergunta repleta de ironia. Como pode eu, uma pessoa mais velha, voltar à madre da minha mãe? Seria possível? E aí, de repente, Jesus vai e responde para eles: não, querido, você não está entendendo. Mesmo sendo mestre, mesmo tendo teu conhecimento, você não está entendendo o que eu estou querendo dizer? Não é nascer de uma maneira natural, porque o natural ele só se discerne naturalmente, mas o homem que é nascido do Espírito, esse discerne todas as coisas. Ele é confrontado por aquela palavra. A bem da verdade é que muitas vezes nós trazemos dentro da nossa vida experiências e resultado de experiências de pessoas próximas. Às vezes nós somos realmente
vivemos coisas que os nossos pais viveram ou que pessoas que nós respeitamos trouxeram para nós. Nós pegamos muitas verdades e não vamos atrás das respostas, nós não conflitamos, a gente apenas recebe aquilo, e se nós recebemos isso de uma pessoa que nós respeitamos, trazemos isso como uma verdade, o que não tem, entre aspas, nada de mal, mas o que importa é que a gente entenda que existem verdades, e essas verdades, principalmente as quais são as bíblicas, nós precisamos questionar. Ora, por que eu devo, por exemplo, rezar com insistência? O que é a reza? Por que a Bíblia fala sobre oração e não reza? O que realmente funciona? Qual é o tipo de oração que eu devo fazer? Ou por que eu fui doutrinado com repetições, já textos pré-montados? Ora, esse tipo de questionamento é que traz um nível de libertação. E só pode fazer isso quem é livre. E só tem essa liberdade quem é nascido do Espírito. É o que Jesus estava querendo dizer para ele. Nicodemos, você conhece muito da palavra, você conhece muito da teoria, mas você não conhece nada da prática, porque a prática, para vivê-la, somente pode viver e gozar e entender tudo o que realmente ela significa quem é nascido do Espírito, porque o homem espiritual, ele discerne todas as coisas. E quando você está pautado naquilo que é espiritual, você não se move por aquilo que é natural. É quando de repente alguém chega para você e diz assim, olha, a medicina diz que o teu diagnóstico ele é um câncer irreversível e, portanto, você tem X meses de vida. Isso é a teoria, é a ciência humana, é o que a palavra, a letra tão simplesmente do médico está dizendo. Mas aquele que é nascido do Espírito sabe que é um Deus que é Espírito e que é um Deus do impossível que age em meio à minha fé. E quando eu olho para Ele e trago para Ele esse diagnóstico e digo para Ele, Deus, em nome de Jesus, esse diagnóstico que me foi dado por homens, que por letras, pela ciência humana que é falha, diz que eu tenho este problema, este câncer e me dá X meses de vida. Mas eu sei que o Senhor, pelo teu poder, pode fazer a diferença. E aí você coloca isso diante de Deus e Deus olha a tua fé, observa que você levou para Ele a tua causa e Ele diz, aqui está o meu filho, aqui está a minha filha, agindo em meio à fé. É óbvio que eu vou intervir, é óbvio que eu vou responder, porque eu amo Ele, e quando eu respondo e opero aquele milagre que Ele está buscando, o meu nome vai ser glorificado. E aí o milagre acontece e você tem um testemunho para dar. E quando você leva para o médico novamente, você vai para o médico para fazer novos exames, e o médico faz os exames e o laudo vem dizendo que você não tem câncer, ele fica em choque, ele diz, não, mas como é possível? E aí você chega para ele e diz, olha, aquilo que era impossível para o homem é possível para o meu Deus, ou seja, eu não ando conforme aquilo que o homem natural anda, eu caminho num outro nível, eu caminho no nível espiritual, e para andar no mundo espiritual eu preciso nascer de novo. E esse novo nascimento é um nascimento que acontece quando Jesus entra no meu coração. Então eu já não visto mais as roupas antigas, eu já não quero mais saber daquilo que os meus pais me disseram, que a medicina disse, o que o médico escreveu. Eu quero tão simplesmente viver um novo, é uma nova vida, é um novo nascimento, é um nascimento por meio do Espírito e na fé, aonde eu coloco para um Deus que age no impossível, para testemunhar para aqueles homens que diziam que não tinha mais jeito, e o nome do Senhor é glorificado. Mas você não vai viver o novo de Deus na sua vida, viver uma vida no Espírito, se você continuar observando aquilo que a natureza, que a ciência humana falou. É necessário que você nasça de novo, e nesse novo nascimento, aquele que é nascido da água e do Espírito, aquele que tem fé e aquele que tem o Espírito Santo dentro de si, tem condição de viver numa outra dimensão. É chamar à existência as coisas que naturalmente não existem como se já existissem. Não esqueça, na tua vida, no teu dia de hoje, eu não sei o que está acontecendo, mas seja o que for, a verdade é aquela que está dentro do teu coração, encaminhada pelo Espírito Santo, por meio de um novo nascimento,
que esse novo nascimento esteja dentro do teu coração e tenha capacidade suficiente para poder mudar a história da tua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E não esquece, Ele continua falando. Querido, se você gostou dessa mensagem que você acabou de ouvir, eu gostaria de te pedir uma coisa, que você então estivesse se inscrevendo no nosso canal, porque isso é extremamente importante. Ele continua falando. Deus todos os dias está mandando uma mensagem dele para o teu coração. Então se inscreve no nosso canal, que você possa estar ativando o seu sino de notificação para que quando nós postarmos você receba essas mensagens naquele mesmo momento, que você possa também compartilhar isso com as pessoas que você segue, que você tem contato, para que mais pessoas possam ser alcançadas por esta palavra, e também que você deixe um comentário. E o comentário é muito importante para nós, porque em você comentando, nós vamos ter você na nossa lista de oração, nós vamos estar podendo interceder pela tua vida e pelas tuas situações, pela tua necessidade cotidiana. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.